Muito bom. Prometo que o meu conteúdo é um pouco mais moderno que as minhas telas. Porque eu mudo sempre tudo e aí eu tenho o meu limite da minha capacidade de designer. Bom, peço desculpas pela inversão, mas eu tenho que pegar um voo às 5h30 em Guarulhos, porque falo amanhã cedinho em Itaparica, então vou ter que sair correndo. Muito bacana estar aqui. E o que eu vou contar para vocês é um pouco fruto de um percurso que é extremamente diverso. Eu tenho a sorte assim de ter um lastro, de ter passado por mais ou menos todos os setores, cultural, corporativo, terceiro setor, ONU, etc. Mas, fundamentalmente, o que eu sou é comista, então os comos, e sintetista, de tentar simplificar. Então, o que eu vou compartilhar com vocês não são coisas que eu inventei, mas coisas que eu observei nos processos como os que vocês viram no 2013, como que provavelmente vocês virão aqui na sequência. E toda a questão do impacto tem a ver com o que a gente deseja, com qual é a nossa relação com o futuro. E é muito interessante porque, em geral, a gente tenta controlar o futuro. E tenta ver, bom, o que é provável que aconteça para se orientar no caminho disso. Mas isso é cada vez mais impossível, porque quanto mais conexão, mais você tem processos de emergência do novo e fica tudo cada vez mais improvável. E aí eu conto sempre uma história que eu gosto muito para mostrar isso do improvável. Londres, no final do século XIX, crescia muito, crescia movida a cavalos, junto com a cidade crescia o cocô dos cavalos, e o grande desafio dos urbanistas, futuristas, etc., era o que fazer com eles. E eles estavam pensando, então, em fraldas de cavalos. Enquanto eles pensavam em fraldas de cavalos, os carros substituíram os automóveis. E aí, quando eu soube essa história, isso virou uma marca para mim. Então, muitas vezes eu estou numa reunião e eu penso, estamos discutindo fralda de cavalo. Coisas que daqui a pouco não farão sentido. Bom, se o futuro não é previsível, o que faz com ele? Não dá para prever, mas dá para criar, como já dizia o Peter Drucker, e como foi a inspiração do nosso processo todo aí de criar futuros, que tem até uns futuristas de carteirinha aqui. Aí a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com futuros desejáveis. Porque quando uma coisa está ancorada no desejo, na verdade, no coração, como deu para ver nos depoimentos agora dos vídeos, eles realmente são sólidos, eles são enraizados. E o interessante é que no momento em que eles surgem, eles são absolutamente estapafúrdios. Então, olha essa imagem aqui, de 1909, e a gente vê GPS, Skype, wireless, impressor ou fax, está tudo ali. A cidade mega atrás. Agora, quando o cara publicou, isso estava nessas revistas que inspiravam muito, Ciência Hoje, isso era um absurdo total. Todo mundo olhou e falou, legal, é uma utopia, é uma coisa impossível. Porém, a gente vê que não foi nada impossível. Isso inspirou um monte de gente a fazer e o futuro foi concretizado. Então, a questão é que a gente precisa sair dos prováveis e ir na direção dos desejáveis. E como é que dá para fazer isso? Ampliando possibilidades. O trabalho da gente, eu cada vez mais me chamo menos de economia criativa e mais de futurista. Eu resolvi sair do armário em relação a ser futurista, porque eu sou há 20 anos, mas é meio estranho, né? Se falar em futurista, todo mundo pensa numa bola de cristal. Assim. E agora eu assumi. Por quê? Porque a gente tem trabalhado há um tempão com essa ampliação de possibilidades, que é o que permite você sair do provável para o desejável. Tem um livro que dá para baixar, que é para inspirar novas possibilidades. Eu vou deixar com a equipe meu cartão, onde tem dados para baixar o livro ou ver mais informação, porque hoje vai ser um voo rasante. Para bom entendedor, meia palavra basta.
Então, eu vou falar um monte de 1/4 de palavras, de tão rápido que vai ser tudo. E a história toda de como é que a gente sai do provável na direção do desejável tem a ver com o tipo de postura. E aí eu saquei outro dia, falei, olha que interessante, os futuros prováveis, a gente reage a eles. Ah, aquecimento global, vai faltar água, então se reage. E aí do reagir vem todos os R's. O futuro desejável é o criativo. Você sai de uma postura reativa, vai para uma postura criativa, e aí tem todos os Cs que são tão simpáticos, confiar, conhecer, co-criar, conectar, colaborar e tal. E como é que a gente faz a ponte? Com os Ps, de proativo, de ponte, pessoas, parcerias, projetos, produção, é o fazer. E aí, tentando achar caminhos, porque eu há muito tempo tenho falas inspiracionais, de apontar caminhos, mas aí você fala, legal, é por ali, eu quero ir, e como é que eu faço? Então a questão é ver a página seguinte, comos. E nesses comos, o que a gente percebeu é que primeiro, que legal, era isso que o computador dizia que ele não conseguia ler. Certo. Então, eu vou dançar o que estava ali. Ali tinha 2 curvas. Tinha aqui, imagina assim que você tem um eixo no tempo, de tempo versus capacidade de ação. Era um gráfico que o computador dizia, o PowerPoint não conseguiu ler, era isso. O que ele não conseguiu ler? Aqui, então, tempo e capacidade de realização. Tinha uma linha reta. Esta linha reta era a nossa capacidade linear de achar soluções. Linear por quê? Porque a gente trabalha com as coisas materiais, que são lineares, uma maçã, mais uma maçã, um predinho, mais um predinho. E linear porque o modelo centralizado de produção tem uma capacidade linear de resposta. E aí a gente tem uma outra curva linda, assim, ó, que é exponencial, que são os problemas. Então, é super legal, capacidade de resposta linear para problemas exponenciais. Então, a questão seria, o que estaria aqui, tem a curva, tem a reta do linear, a curva, aí juntando as duas, vocês estão imaginando tudo, né? Tem as novas tecnologias que permitem fazer essa ponte entre o linear e o exponencial, o que é possível se a gente sai ali em cima, naqueles 2 quadradinhos, tem a imagem do Baran, das redes, centralizado e a rede. Então, aqui tem uma imagem do cara que criou o CAPTCHA. Sabe o que é o CAPTCHA? Essas 3 letrinhas chatas. Ele criou isso para ver que não eram robôs. E aí ele viu o seguinte, que puxa, que pena, todo mundo fica tão raivoso de botar 3 letrinhas, o tempo somado das pessoas botando 3 letrinhas num dia é de 500.000 horas. Ele falou, puxa, que pena que todo esse tempo está sendo desperdiçado. Então ele falou, como usar? E aí, não sei se vocês sabem que quando a gente põe as 3 letrinhas, nós estamos digitalizando livros, porque aquelas 3 letrinhas são pedacinhos de imagens digitalizadas de livros. E isso, e de 3 segundos em 3 segundos, a gente digitaliza 5 milhões de livros por ano. Aí o cara, que é maravilhoso, eu não lembro bem de onde ele é, se da Guatemala ou da Bolívia, mas algum lugar assim, pequenininho, ele falou, putz, isso aí em escala, o que dava para fazer? Porque as pessoas que põem CAPTCHA são 900 milhões de pessoas na comunidade e tanto. Ele falou, o que precisaria, que mega tarefa poderia concentrar os nossos esforços? E aí ele falou, uma tarefa legal seria traduzir toda a internet. Porque a internet em inglês, por exemplo, é muito maior do que em outras línguas. Aí ele falou, mas qual é o problema de traduzir a internet? O problema é que tem pouca gente que fala, que é bilíngue, que as pessoas iam se dedicar a traduzir a internet. Aí o cara fez o que é a nossa metodologia principal, que é inversão de binóculos. Ele falou, bom, se esse é meu problema, não existem bilíngues e as pessoas vão se dedicar a fazer isso, por quê? Essa tem que ser a minha solução. E a solução que ele criou é
você traduzir enquanto aprende. Ele criou o Duolingo. Legal, só preciso que está aí no computador. Isso aqui. Obrigada. Ele criou o Duolingo, que é um processo de aprendizado, onde você... Espera aí, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai traduzindo frases enquanto aprende línguas. Estamos? Uau! Viram? Olha o que eu tinha dançado. A outra coisa que eu tinha dançado. Aqui está ele falando dos captchas. E aqui está o Duolingo. Que você vai traduzindo frases e enquanto você faz isso, você está traduzindo a internet. Porque um sistema operacional pode te dar palavras e a tradução das palavras, mas não a tradução das frases. Esse tipo de coisa é o que a gente está atrás. Porque isso é impacto. Você, de 3 em 3 em 3 em 3, traduzir 5 milhões de livros por ano é impacto. Você fazer um bem, como traduzir a internet, ao mesmo tempo que você está fazendo outro bem, que é você aprender línguas, isso é impacto. Então, o que está por trás disso? Primeiro, é um exemplo super legal daquela coisa de sair do provável e na direção do desejável. Existe um desejo, eu quero traduzir a internet. Isso é pouco provável, porque não tem pessoas bilíngues e porque as pessoas vão dedicar seu tempo. Mas se você vai ver como isso seria possível, aí você consegue achar a solução. Não se deixando aprisionar pelo provável. E aí, o que a gente repara? Vocês viram que o vídeo do 2013 começou falando de era de mudanças? Pois é, essa era não é uma era de mudanças, mas é uma mudança de era, porque a gente está passando de séculos ou milênios, onde tudo se organizava em torno do tangível, material, concreto, que, portanto, se consome. Se consumível, o modelo é de disputa, de competição. E ainda mais competição porque ele tem uma capacidade de resposta linear e aí gerou a economia da escassez, que é essa que nós estamos tentando sair dela. E que dá, porque tudo aquilo que tem a ver com economia criativa, colaboração, novas tecnologias, etc., está lidando com coisas que não são lineares, são exponenciais, e são exponenciais se a gente conseguir colaborar, e aí podem realmente significar uma economia da abundância. Deixa eu só dizer, essas telas ficam com vocês, tá? Por isso que, inclusive, elas são chatinhas, porque elas servem depois como material de trabalho, se vocês quiserem voltar nelas. Bom, aí, então tá. Então, precisamos procurar o exponencial. E como faz isso? A gente reparou, observando processos bem-sucedidos, que eles, em geral, têm 4 economias, e não só uma, como economia criativa ou economia colaborativa. E esses 4, a gente chegou neles tentando ver quais os pontos de partida que a gente trabalha. E, normalmente, a gente está trabalhando a partir do tripé, né, da sustentabilidade, mas esse tripé da sustentabilidade nos deixou em 2 belas armadilhas. E talvez se a gente sair dessas armadilhas, a gente avance. Primeira das armadilhas. A gente olha ali os 3 do tripé e pergunta, bom, cadê tudo aquilo que tem a ver com teu desejo, tua felicidade, tua crença, teus valores pessoais, as linguagens que você domina, etc. Não tem o software. Não tem toda a parte de dentro, de linguagem, de cultura, e, portanto, se avança muito pouco, porque sem isso não dá para avançar. E aí, então, fica faltando a dimensão simbólico-cultural. Aí a outra pegadinha extraordinária é de chamar de econômico uma dimensão. Porque se uma dimensão é econômica, significa que todo o resto não tem valor. Todas as instituições, tudo que é feito pelo coletivo, a natureza, os ambientes tecnológicos, nada disso tem valor. Então, talvez fosse mais certo a gente chamar aquilo de financeiro. E de econômico, o fluxo de recursos e os resultados nas 4 dimensões. Então, isso, para mim, é a grande diferença que vai causar impacto. Quando a gente perceber que resultado não é moeda.
Enquanto a gente estiver aprisionado na ilusão de que recurso é moeda e, portanto, o resultado é moeda, o nosso impacto vai ser sempre extremamente limitado. Aliás, repara que aqui nos 4Ds estão os 4Ds também do impacto. Então, a gente tem aqui o criativo, ali o high-tech, ali o open e aqui o good. Porque são os... Né, você gerar negócios para o bem, você ter os intangíveis como prioridade e tal. O nosso trabalho, então, é de otimizar e gerar fluxos nas 4 dimensões. A gente chama isso de 4D. E a gente tem desenvolvido ferramentas para trabalhar com isso. E com o óculos 4D, que é o óculos de enxergar essas 4 dimensões, a gente percebeu algo que a gente nomeou assim, com um nome imponente, para ele pegar bem, que é ciclo exponencial da abundância, que é uma combinação de 4 economias que tem essa característica exponencial. A primeira delas é a economia criativa, que é a nossa matéria-prima, o ponto de partida. E economia criativa é diferente de indústrias criativas, porque as indústrias criativas se organizaram a partir de um primeiro núcleo das artes, somado à indústria de conteúdo, serviços criativos, etc. Isso é o que normalmente as pessoas chamam de economia criativa, mas eu acho que isso é extremamente confuso, porque esses são os setores criativos, então melhor chamar de indústrias criativas. A gente tem um outro campo, que é o das cidades e territórios criativos, e tem um grandão, que é esse que eu acho que é a economia criativa, que tem a ver com qualquer tipo de negócio ou de empreendimento, desde que o intangível seja o que faz a diferença. E eu conto sempre a mesma história, porque eu gosto muito dela, que uma vez eu estava falando e uma pessoa levantou indignada e falou, calma, então tudo é economia criativa? Ovo é economia criativa? Eu falei, não, ovo não é. Mas se for ovo da galinha feliz, sim. Porque o teu atributo e o teu valor está nisso. Então é isso que eu falo economia criativa. Não são os setores criativos, inclui os setores criativos, mas é muito maior. Qualquer tipo de negócio hoje vai ter sentido se ele tiver não mais só direcionado ao consumo, porque é esse passo que a gente está dando, de deixar de acreditar que só dá para gerar abundância a partir de consumo, para perceber que o lance agora é gerar abundância a partir do cuidar. E isso é o que já está sendo feito em vários países, ou se você olhar o que está dando certo, pode crer que o cuidar está por trás. Então, a questão toda é que isso é totalmente estratégico, porque você está falando de recursos que não se esgotam, mas que se multiplicam com o uso. E, portanto, deveriam ser prioridade, estratégia e tal. A segunda das economias, ela tem... isso aqui eu não... Mas eu vou deixar, porque senão vai ser muito comprido. Mas vou deixar na apresentação, porque se depois você quiser voltar nisso e estudar, aqui tem umas perguntinhas que é legal fazer, você como profissional, o teu empreendimento, o teu coletivo, a tua empresa, o que for, que são algumas dicas do que é que eu preciso estar atento para poder melhor aproveitar a economia criativa como um dos elementos do meu empreendimento. A segunda das economias tem a ver com infraestrutura e está super relacionada com as novas tecnologias, porque intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, experiência, valores, tudo isso sempre existiu. Ele só pode ser central agora porque tem as novas tecnologias que fazem com que eles sejam acessíveis, operacionais e tal. E aí, a coisa mais legal, não sei se é a mais legal, não é a mais legal, mas é muito legal, que as novas tecnologias permitiram, é uma outra relação com a infraestrutura e com o ambiente. Eu fiz parte de um grupo que estava pensando a Rio+20, e todo mundo falando de economia verde. E a gente não imaginava que em 2 anos economia verde já era e que o negócio é a economia do compartilhar.
ao invés de apenas produzir de uma forma menos danosa, você não produz. Você usa as tecnologias para mapear o que tem e criar processos de uso compartilhado disso. Porque isso não só otimiza pra caramba a infraestrutura, como gera todo o resto, que é o mais legal. Vai nutrir a criatividade, vai criar vínculo, vai gerar confiança, vai permitir que o resto das coisas aconteçam. Seul, por exemplo, a Coreia é muito avançada em termos de sustentabilidade. Tenho o maior orgulho que o livrinho foi traduzido lá para o coreano. E eles têm como prioridade, Seul, a capital, né, é toda focada em economia do compartilhar, o que é super lógico, porque, sei lá, você precisa fazer garagens no centro, então vai demorar um tempo e fazer uma licitação, e fazer um buracão, e gastar uma grana e um tempão, e aí tem garagem. Mas legal é você pensar, putz, será que não tem gente que mora no centro e trabalha fora? Você mapeia isso e você usa as tecnologias para fazer um uso desse compartilhado dessas garagens. E eles têm isso em tudo. Enquanto muitas cidades e países estão desenvolvendo normas para impedir o compartilhado, eles sacaram que esse é o canal e fizeram incubadora, selo de aprovação, etc. Aqui, sobre o que pensar em relação à economia do compartilhar. E aí a gente, o terceiro, que é o mais interessante, a gente está na pré-história disso, que é tudo o que eu posso fazer quando eu junto os dois. Se esse aqui era a minha matéria-prima principal, o intangível, se essa aqui é minha relação com a infraestrutura, eu não vou construir mais coisas, eu vou usar melhor o que já tem. A grande chave, como o Oswaldo vai falar para a gente daqui a pouco, dizendo que a forma informa, é que você não consegue gerar distribuição, fluxo, porque na verdade é isso que a gente quer. Vida é fluxo, saúde é fluxo, inclusive de empresas, valores, ideias, se você não tem estrutura distribuída para gerar coisas também distribuídas. E aí a gente tem a possibilidade de exponenciar por gestão e modelos organizacionais em rede, colaborativos. Esse é a grande dificuldade, porque a gente, até ali, o primeiro e o segundo, a gente mais ou menos está indo. Quando chega no terceiro, trava tudo. Mas, ao mesmo tempo, esse terceiro é a chave, porque é aquilo que o moço dos CAPTCHAs conseguiu, de digitalizar 5 livros, ou conseguir traduzir toda a internet, toda a Wikipédia do inglês para o espanhol, acho que com 100 mil usuários, levaria 5 semanas. Isso só é possível em processos distribuídos em rede, cada um fazendo um pedacinho. Aí, na época da Copa, eu fiz uma conta. Falei, putz, se nós estamos falando de da combinação de 3 coisas, o nosso tempo, desejo, conhecimento, propósito, a primeira dimensão da economia criativa. A minha estrutura, a tecnologia, a infraestrutura que está disponível, combinada para um objetivo comum, cada um fazendo um pedacinho, o que será que daria para fazer se a gente juntasse o tempo que a gente está, por exemplo, dedicando à Copa do Mundo? Aí eu fiz uma conta. Se 60% dos brasileiros vendo um jogo, 2 horas, isso dá um equivalente a 27.671 anos. Dá para fazer uns par de coisa em 27 mil anos. Por exemplo, dá para fazer 2.4 Wikipédias em todas as suas línguas. Ou, existe um projeto lindo que surgiu lá da Laboriosa, que chama Escola de Rua, que você vai para a rua dar aula. Se cada um de nós, já que era feriado, viu 2 horas de jogo, depois vai dar 2 horas de aula de qualquer coisa, presencial ou online, isso daria 303 mil anos letivos. 2 horas, 60% da população brasileira. É um futuro desejável, bastante pouco provável, porém possível. Mas, de toda maneira, já imaginou tudo que mudaria depois de 303 mil anos letivos de aula? E aqui a gente tem
os nossos teminhas sobre o que pensar em relação a isso. No meu site, na parte de cima, tem outros vídeos, textos, publicações e tem uma parte recomendados, que tem outras coisas se vocês quiserem ver, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre essas coisas que a gente está fazendo um voo. E aí, finalmente, o último é a chave de todo o resto do meu ponto de vista. Por quê? A gente olha aqui e fala, nossa, vai dar tudo muito certo. Porque são 3 infinitos, abundantes, interessantes. Todos eles exponenciais e o que é mais legal, um exponencializa o outro. Então, se eu tenho conhecimento, criatividade, valores, etc., eu posso exponenciar isso com nova tecnologia, que pode ainda exponenciar ainda mais com colaboração. Maravilha! Pequeno problema. Essas 3 coisas são, por exemplo, invisíveis para o PIB. E não são taxáveis. Ontem a gente estava junto com o Oswaldo lá no Rio, num encontro latino-americano de bitcoins. 115% do tempo foi usado para falar de regulamentação, imposto, segurança e tal. Estou brincando, né, o Safiri? Mas, assim, muito tempo dedicado a isso, porque é uma coisa que sai fora do sistema. Esta é a vantagem, esse é o problema. E aí o sistema quer acabar com qualquer coisa que saia fora da capacidade dele de ler. Então, a questão é como é que a gente desenvolve outras formas de leitura, como é que a gente consegue enxergar essas coisas. Por isso que eu brinco dizendo que o meu trabalho é de para a gente conseguir enxergar essas coisas. E realmente, o grande problema que tem é você não conseguir mostrar o impacto. A gente sabe o que causa impacto. Isso é óbvio. É uma coisa que é percebida não de forma aferida, mas de forma inferida. Faz sentido, a gente sente, a gente sabe o que causa impacto. E aí você vai mostrar. E aí o que você mostra? As empresas têm um super problema de que resultado é só venda. Então, tudo aquilo que importa entra como despesa. Né? Comunicação, RH, pesquisa, sustentabilidade, isso é despesa, isso não é receita. E receita é só venda. Para medir riqueza dos países, mesma coisa, é só consumo no PIB. Então, tem uma necessidade muito grande aí de as formas de perceber o impacto, o resultado, o valor. E de trabalhar, isso a gente está chamando, até achar nomes melhores, de economia multimoeda, 4D, que é reconhecer que nas 4 dimensões você tem que otimizar e gerar fluxo nas 4. Se você está só em uma, você não tem um impacto positivo. Se o teu negócio só gera moeda, não gera conhecimento, não gera vínculo, não gera melhor uso do ambiente, o impacto dele não é positivo. E ele não será sustentável ao longo do tempo. E tampouco será querido, porque ele está gerando grana, mas ele não está gerando o resto. Então, um exemplo interessante, o conjunto de coletivos de São Paulo, o Existe Amor, o Baixo Centro, o Fora do Eixo, etc., um momento fez um evento que era uma resposta à prefeitura, porque a prefeitura queria fazer uma licitação e um processo enorme de reforma do Anhangabaú. E eles falaram, não, o problema não é o hardware, o problema é o software. Porque do jeito que está, com boa cabeça, você usa, não é? Não adianta mudar tudo e continuar fazendo mais hardwares, ter os processos de uso disso. E eles fizeram o Anhangabaú da Feliz Cidade. Foram 60 shows, 6 palcos, 5 sound systems para balada, projeção, teatro, dança, não sei o quê, impressionante. Feito em um mês, com 5 pau. Isso é totalmente aquelas 4 economias que nós estávamos falando. Economia criativa. Primeira coisa, o valor maior de todos. Propósito. Porque se tem uma causa compartilhada, vamos nessa, legal, cada um leva o que tem, ok, plaf. Tem, no criativo, primeiro, valor tremendo, o propósito, e segundo, as linguagens e as capacidades de cada um.
Depois, aqui no que seria a economia do compartilhar, cada um levando o seu equipamento. E modelo de gestão distribuído é o que permite fazer em 1 mês e com 5 pau, porque você combina e cada um vai lá e faz seu pedaço. O que a gente tem observado em processos desta natureza, que combinam essa compartilhado, a economia criativa, a economia criativa e a economia do compartilhar, é que eles conseguem fazer seus empreendimentos com 0 a 30% em dinheiro e o resto em fluxo colaborativo. Sendo que a média é 15 a 30. Tem coisas feitas com 0, mas a maior parte vai de 15 a 30. Isso aí é um impacto, né? É legal. Como é que dá para fazer isso? E o que a gente tem trabalhado é com ferramentas para conseguir mapear e gerar fluxos de recursos, que a gente chama recursos 4D, nas 4 dimensões, porque em geral você chega e diz o que tem, as pessoas não veem o que tem, porque se não tem moeda, elas acham que não tem nada. Ou a gente tem até o hábito de que quando tem, senta, diz, vamos fazer não sei o quê? Vamos, legal, o que falta? O que falta não é uma pergunta esperta. Mais legal a gente pensar o que é que tem. Mas mais do que pensar em recursos, a questão é pensar em resultados. Então, tudo aquilo que a gente faz deveria, por exemplo, otimizar e gerar mais o que é característico daquela dimensão. Otimizar e gerar mais conhecimento, criatividade, otimizar e gerar mais recursos, otimizar e gerar mais ação colaborativa, otimizar... Então, exemplo tosco. Imagina uma empresa que de vendas foi 8, de gestão de conhecimento mal 2, porque mandou embora todo mundo mais antigo, e junto com os antigos foi o conhecimento. Reputação está mal, porque faz mau uso dos recursos naturais. Apesar de um resultado de vendas 8, um impacto 4D deles seria -1. Então, aqui, as questões todas ligadas a essa última das economias, multimoedas, sendo que toda a questão está em a gente criar novas métricas. A gente fez isso. A gente tem maneiras muito simples, porém funciona, de atribuição de valor nas 4D, trabalhando não com valores aferidos, mas com valores inferidos pelo coletivo. É super interessante. E, finalmente, o que a gente observa é que o impacto vem quando a gente sabe o que é que a gente quer fazer de novo. Porque um paradigma a gente não muda lutando contra ele, mas a gente muda fazendo diferente e tornando aquele paradigma obsoleto. E para dar uma ideia para vocês do alcance do exponencial, se a gente imaginar que saindo de 1 a cada mês, cada pessoa atraísse mais uma pessoa para a ideia dessa combinação criativo, compartilhado, colaborativo, multimoedas, ou só do colaborativo, ou só do criativo, mas enfim, por uma mudança de jeito de pensar, a gente chegaria aos 7 bilhões de habitantes do planeta. Pode parecer que em muitos anos, mas não, é menos de 3 anos, são 34 meses. E dá. Pode não ser um futuro provável, mas é absolutamente possível e certamente desejável. Porque tudo aquilo que está nessa dinâmica dessas 4 economias que a gente falou, está em sintonia com o tempo, com o desejo das pessoas e com a possibilidade. E como futurista, o que eu percebi é que muitas vezes a gente não tenta fazer outras coisas porque a gente acha que não dá. Então a gente não começa. E aí o que a gente tenta mostrar é que dá, sim. Então, podemos começar. Muito obrigada. E desculpa mais uma vez por sair correndo. E vou deixar aí todos os cartões se alguém quiser mais alguma informação.